Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Mano, que saudade que eu tô de vocês. Nós estamos aqui com mais uma nova série. Cara, deuses falsos dessa geração. Uma série, assim, muito louca, uma série muito sinistra. É uma série, cara, que você precisa ter muita humildade para ouvir o que Deus quer falar com você, porque ela vai te confrontar em alguns momentos. Mas antes da gente iniciar a segunda aula, a primeira aula foi com o Luizão. Foi assim uma aula sensacional, uma aula muito top. Luizão é fera demais. Eu queria deixar para você um recado. Nós estamos voltando, cara. Se você não participou do nosso último Wi-Fi online, cara, a grande notícia é: nós estamos voltando. Fica ligado, fica ligeiro. As inscrições vão ser assim super limitadas. A gente vai lançar e assim que encerrar as inscrições, a gente fecha. Então, cara, até que enfim, a gente vai se encontrar, lógico, sem aglomeração, tomando todos os cuidados, mas a gente está voltando. Então, fica ligado aí. Vamos lá para a nossa segunda aula, continuando aí a nossa série, Deuses Falsos desta Geração. Cara, essa série, ela tem o propósito de apontar ao seu coração alguns possíveis ídolos que você pode servir sem perceber. Todos nós, infelizmente, como consequência do pecado, de alguma forma, servimos ídolos, ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não espere, ainda que não seja proposital. Então, vamos lá para a nossa segunda aula da série, que é Deuses Disfarçados. Cara, o que é isso? Deuses disfarçados é exatamente aqueles ídolos ou aqueles falsos deuses que podem estar no seu coração sem que você saiba. Então, fica ligadinho, compartilha essa aula, manda para os gatos, para os cachorros, para os primos, manda para todo mundo, velho. Manda para todo mundo, beleza? Galera, não sei quantos de vocês chegaram a assistir esse filme, O Palhaço. Cara, esse filme é muito massa. Esse filme vai contar a história de Selton Mello, que é o Benjamin. Ele é um palhaço, ele trabalha com o pai no circo. E assim, resumindo a história, ele sempre trabalhou de palhaço a vida toda, só que como o circo é o circo que rodava o Brasil inteiro, ele nunca descobriu a sua verdadeira identidade, porque ele nunca esteve fixo em um lugar só. Ele não tinha endereço, ele não tinha CPF, porque a vida dele era uma vida aleatória demais. Até que o pai dele começou a passar uma situação financeira muito difícil no circo e foi pedir um conselho amigo. E quando ele pediu um conselho amigo, o amigo vira para o pai e fala assim: o gato bebe leite, o rato come queijo e eu toco o meu trabalho. Enquanto o pai ouvia esse conselho, Benjamin, o palhaço Pangaré, ouve esse conselho, entende esse conselho, só que resolve sair do circo, resolve abandonar tudo. E o que acontece? Ele então despede do pai, despede do circo, aquela cena triste, e vai embora. Ele vai embora em busca de identidade, ele vai embora em busca de um endereço fixo. Até que ele arruma o endereço, o tempo passa, ele está numa sala de jantar e de repente as pessoas começam a contar algumas piadas. Sabe aquelas piadas ruins? Sabe aquelas piadas de tiozão? Aqueles tiozão conta aquelas piadas tipo horrorosa. Então as pessoas contam a piada e ele percebe que as outras pessoas começaram a rir das piadas ruins dos caras. Naquele momento ele tem um insight, cara. Naquele momento ele se redescobre. Porque ele sabia que ele tinha como consequência da sua vocação, da sua identidade, fazer as pessoas rirem. Resumindo a história, ele foge. Ele vai atrás do circo. Ele então volta para
para buscar o circo, para encontrar de novo a sua família, o seu pai. E quando ele chega no circo, cara, é uma cena assim espetacular. Está tendo uma apresentação acontecendo na hora. Então ele entra no circo e o pai está apresentando, de repente o pai vira e vê ele. Quando o pai vê ele, o pai pergunta: quem é você? Ele responde: eu sou o Pangaré. O pai pergunta de novo: o que você está fazendo aqui? Ele então entra no circo, fazendo algumas brincadeiras e etc e tal, e de repente ele encosta no pai, e face a face com o pai, nariz com nariz, ele fala a seguinte frase: o gato bebe leite, o rato come queijo, e eu sou o palhaço. Qual que é a lição que a gente tira desse filme? A grande lição é, o palhaço Pangaré, ele precisou ir em busca de um sonho, ele precisou ir em busca da sua identidade, para que só assim descobrisse a sua verdadeira vocação, para que só assim ele descobrisse o propósito pelo qual Deus criou ele para ser. E é diante dessa realidade, é diante deste sonho, que eu queria falar com você sobre a vida de um cara que sonhou por longos anos. Gênesis, capítulo 22, abre comigo aí, Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 8. Provavelmente vai aparecer para você nessa telinha aqui, ou aqui, este versículo. Gênesis, capítulo 22, a gente vai ler só do 1 ao 8. E diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo a ele: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse a ele: pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique ele ali como holocausto, como sacrifício, num dos montes que eu vou te mostrar. Mano, olha o versículo 3, que doideira. Na manhã seguinte, ou seja, no outro dia, Abraão levantou, preparou o seu jumento, levou com ele 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Versículo 4, mano, viaja nessa história. No terceiro dia de viagem, ou seja, 3 dias depois dos caras no deserto viajando, Abraão olhou e viu de longe o lugar. Abraão disse aos seus servos, esse versículo 5 é sensacional, dá vontade de chorar quando eu leio ele. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o meu filho vamos até lá, ou seja, vamos subir ao monte. Depois de adorar, nós voltaremos. Versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, o versículo 7 corta o meu coração. Olha o versículo 7, Isaque disse ao seu pai: meu pai, mano, pensa a cena comigo, galera, entra na história. Meu pai, respondeu Abraão: sim, meu filho. Isaque perguntou: aqui estão as brasas, as lenhas estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Versículo 8, o último versículo. Respondeu Abraão: Deus mesmo vai provar o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E os dois continuam a caminhar juntos. Gente, o que está acontecendo aqui? Cara, Deus tem um propósito na vida de Abraão. Deus tem os sonhos para Abraão. Só que esses sonhos demorou muito a acontecer. E depois de mais de 70 anos, ou 90 anos, não me falha a memória, Abraão recebe aquilo que ele mais esperou. Abraão recebe o seu maior presente, que é o seu filho Isaque. Só que a dedicação de Abraão, o amor de Abraão com Isaque era tão grande, tão intenso, que em algum momento da vida de Abraão, Isaque se tornou um ídolo para ele. Isaque se tornou um falso Deus para Abraão.
E o versículo 1 diz então que Deus chama Abraão. E Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. Deus pede que Abraão mate aquele falso Deus do seu coração. Deus pede que Abraão sacrifique o seu maior ídolo, que é o seu filho. A partir deste texto, eu queria que a gente conversasse sobre 3 pontos. 3 pontos. Primeiro ponto, viaje comigo. Os seus sonhos podem ser o seu maior Deus. Os seus sonhos podem ser o seu Deus. Olha o versículo 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. O sonho de Abraão se tornou o seu maior temor, porque se tornou o seu maior ídolo. A grande questão que eu quero que você entenda é que o seu sonho pode ser o seu ídolo. Qual o seu sonho? De que forma o seu sonho toma o lugar de Deus no seu coração? Talvez você sonhe em ser um médico, em ser uma médica, em ser algum profissional, e você se dedica tanto para aquilo, você ama tanto aquilo, você quer tanto aquilo, que de alguma maneira aquilo vai tornar o seu Deus. Por exemplo, você pode dizer assim, quando eu conquistar aquilo, quando eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. A partir do momento que isso se torna verdade no seu coração, provavelmente você está fazendo do seu sonho um ídolo. Provavelmente você está fazendo dos seus estudos um ídolo. Outra coisa que você pode falar, mas eu estou sem tempo para participar do grupo pequeno, mas eu estou sem como assistir a aula porque eu estou estudando muito. Cara, deixa eu te falar uma coisa, menina, viaja. Se aquele sonho toma o lugar de você e Deus, se aquele sonho toma o lugar de relacionamento entre você e Deus, se você não faz isso hoje, se você não tem um relacionamento com Deus hoje, provavelmente o seu sonho pode ser o seu ídolo. Qual é o seu sonho? De que forma o seu sonho, ele toma o lugar de Deus na sua vida? Isaque, em algum momento da vida de Abraão, tomou o lugar de Deus do coração dele. Isaque, em algum momento da vida de Abraão, se tornou um ídolo. O que tem sido o seu ídolo? No que o seu sonho tem interferido na sua vida com Deus? Você tem costume de deixar Deus em segundo plano e colocar os seus sonhos em segundo plano? Deixa eu te dar uma notícia. Você pode estar fazendo do seu sonho um falso Deus. Segunda coisa, você e os seus desejos podem ser o seu Deus. Olha o versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. O que está acontecendo aqui? Cara, Abraão chama Deus. Deus chama Abraão. Agora, com qual propósito? Deus chama Abraão, porque provavelmente Abraão tinha feito dele mesmo e dos seus desejos, o desejo de ter filho, o desejo de ter Isaque, o seu Deus. Presta atenção, no mundo de desconstrução, no mundo de valores invertidos, numa sociedade que quer destruir e consumir a sua identidade, se você não tomar cuidado, os seus sonhos, os seus desejos, você pode ser o seu ídolo. A gente vive um tempo hoje onde as pessoas querem de todas as formas confundir a nossa identidade. Por exemplo, querem confundir a sua identidade, adolescente, dizendo para você que você precisa aceitar a ideologia de gênero. Dizendo para você que você não precisa se identificar com sexo algum, ou que você não precisa se identificar com gênero algum, que o seu gênero pode ser fluido, que você não precisa ter uma identidade.
Essa é uma geração de um falso Deus que quer desconstruir a identidade de Jesus em você. E se você aceita essa narrativa de imposição de uma falsa identidade, provavelmente você está fazendo de você mesmo e você está fazendo dos seus desejos um Deus na sua vida. Se você aceita uma narrativa mentirosa do mal, do diabo, que quer desconstruir a sua identidade, que quer dizer para você que você não é menino e nem menina, que você é menine, provavelmente, se você aceita essa narrativa, esse desejo, você está criando um Deus no seu coração. Pare de adorar a você mesmo. Pare de fazer da adoração a você o seu Deus. Por quê? Porque a sua vaidade pode se tornar o seu Deus. Se você coloca os seus desejos acima de qualquer coisa, provavelmente isso tem sido o seu Deus. Terceira e última coisa. Olha que doideira isso. Você deve estar se perguntando, Lucas, como assim? Mas cara, viaja comigo nisso aqui. O seu celular pode ser o seu Deus. Olha comigo, Abraão amava tanto Isaac. Abraão gostava tanto de Isaac que ele gastava praticamente toda parte do seu tempo com ele. Ou seja, aquilo que você mais gasta tempo é aquilo que você mais ama. Se você gasta muito tempo no seu celular, nas suas redes sociais, provavelmente isso é um falso Deus no seu coração. E quem participou de alguma das aulas comigo, a gente falou sobre o dilema das redes. Tem uma cena que é chocante. A mãe pega todos os celulares, coloca o celular numa parada lá que tranca, e a filha, ela não consegue sequer jantar com a família, sem ter o celular perto. Ela então, de forma louca, desesperada, quebra esse suporte que guardava os celulares e pega o celular dela. Por quê? Porque o celular dela se tornou o Deus dela. O seu celular pode ser o seu Deus. O tempo gasto nas redes sociais pode ser o seu Deus. O tempo que você gasta jogando pode se tornar um ídolo do seu coração. Por quê, Lucas? Porque aquilo que você mais gasta tempo se torna prioridade no seu coração. O que você tem gastado tempo hoje? Nas redes sociais? O que tem tomado o seu tempo devocional com Deus? O que tem tomado o seu tempo de oração com Deus? O que tem tomado o seu tempo de ler a Bíblia? O que tem sugado o seu tempo? É as redes sociais? É o seu celular? É os seus jogos? É os seus estudos? Me desculpa, mas você pode estar criando um falso Deus no seu coração. E ainda mais nestes dias que a gente faz da tecnologia um Deus. A tecnologia se torna um Deus de forma que você, quando menos espera, você está sendo escravo dele. Você está se rendendo a ele. Você não quer fazer mais nada do que ficar vidrado, jogando ou nas redes sociais, enfim. As suas redes sociais podem ser o seu Deus. Isso é muito sério, cara. Isso é muito verdadeiro. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 22, versículo 13, a gente percebe uma coisa. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Olha só, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Gente, quando Abraão pega Isaac, deixa eu te falar uma coisa. Há algumas pesquisas que falam que um idoso, ele tende a se apegar muito ao neto.
Por quê? Porque quando a idade chega, o idoso ele é tão sensível e carente que ele é capaz de amar o seu neto mais do que o seu filho. Porque a carência do idoso é tanto que ele olha para aquela criança e que ele quer dar tudo de si para ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que quando Abraão sobe o monte para sacrificar Isaque, Abraão era um pai completamente apaixonado pelo filho. Você está entendendo isso? Imagina aquela cena do pai subindo aquele monte com seu filho, sabendo que vai ser preciso um pouco mais, ele pegar uma faca, ele pegar uma estaca e lançar no coração do seu filho e sacrificar o seu filho. Entra comigo nessa história. Imagina quando Isaac pergunta para Abraão assim: pai, eu estou vendo a brasa, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca para matar o sacrifício, mas pai, peraí, onde está o sacrifício? E eu imagino Abraão respondendo: filho, Deus vai prover, mas eu imagino naquele momento, Isaac falando assim: pai, eu sei que eu sou o sacrifício, eu sei que eu sou o seu ídolo, e eu sei que eu preciso morrer. Abraão pega o seu filho, coloca o seu filho deitado no local, e quando ele pega a faca e vai sacrificar seu ídolo, seu filho, que é o seu ídolo também, um anjo grita: Abraão, não faça isso. Deus provou o seu coração e percebeu que você o ama. Só que quando Abraão vai matar o seu filho e o anjo ordena que não matasse, Abraão olha para o lado e percebe um sacrifício. E este sacrifício é alguém que aponta para um sacrifício maior, que aponta para Jesus. Por quê? Porque João capítulo 19, versículo 17 vai falar: levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que quer dizer Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros que estavam ao lado dele. Ou seja, o sacrifício que apareceu na árvore aponta para o maior de todos os sacrifícios, aquele que não morreu só no lugar de Isaque, mas aquele que morreu no meu e no seu lugar. Jesus é esse sacrifício que se entregou de uma vez por todas. Jesus é aquele que se entregou na cruz por amor a nós. Jesus é aquele que se entregou voluntariamente à cruz para dizer para mim, para você: filho, filha, eu sou a verdadeira saída para você. Filho, eu sou aquele que dá sentido à sua identidade. Filho, eu sou aquele que eu me entrego por amor a você. Abraão iria matar o seu ídolo. E Abraão iria matar o seu filho. Mas o sacrifício que estava na árvore salvou Isaque de ser morto. Se Isaque não morreu, na cruz há aquele que morreu. Na cruz há aquele que se entregou. Na cruz há aquele que gritou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na cruz há aquele que gritou: está consumado, por amor a mim e a você. Jesus é aquele que mata os ídolos dos nossos corações. Se você quer livrar o seu coração de ídolos, se você encontrou ídolos no seu coração hoje, só Jesus é aquele que destrói, só Jesus é aquele que dá sentido, só Jesus é aquele que vai te libertar dos seus ídolos. Se você não se rendeu aos pés de Jesus de verdade, eu queria que você orasse comigo, eu queria que você ajoelhasse e que você destruísse os ídolos do seu coração. Mas antes da gente orar,
eu queria que a gente olhasse para essa missão. 3 coisas rápidas. Qual ou quais deuses, quais ídolos você identificou hoje? É o seu estudo? É as suas redes sociais? É o seu celular? É a vaidade? É a necessidade? É os seus desejos? É uma falsa identidade? É a aceitação por meio de ideologias de gênero, por meio de pronome neutro, por meio de, enfim, de qualquer outra falsa sexualidade? O que você precisa sacrificar hoje? Segunda coisa, o que suga todo o seu tempo? Cara, com o que você mais gasta o tempo? E quando eu falo de gastar o tempo, por exemplo, com seus estudos, eu não estou falando que você não tem que estudar, pelo contrário, você tem que se dedicar. A grande questão é, isso toma de tal forma o seu tempo, que você não tem tempo para se relacionar com Deus? Terceira e última coisa, inverta os caminhos dos seus sonhos. Pare de colocar os seus sonhos à frente de tudo. Pega os seus sonhos e inverta de lugar com um relacionamento com Deus. Coloque Deus à frente dos seus sonhos. Inverta esse propósito. Eu queria que a gente orasse, cara. Eu queria que agora você se ajoelhasse no seu lugar. Onde você estiver, eu queria que você orasse e falasse assim comigo: Jesus, eu entrego nas tuas mãos os meus ídolos. Jesus, eu entrego diante do Senhor este falso Deus que tem me consumido. Vamos orar. Pai, neste momento, eu coloco a vida de cada adolescente que está assistindo essa aula, Pai. Este adolescente que neste momento está ajoelhado, este adolescente que está reconhecendo o seu Deus, o seu falso Deus, este adolescente que está reconhecendo que ele tem um ídolo no seu coração. Pai, destrua esse ídolo no coração dele, Pai. Arranque essa falsa identidade que está imposta sobre ele. Pai, ajude ele a descobrir qual ou quais ídolos tem tomado e tem sugado e tem escravizado a sua vida, Pai. Que ele possa reconhecer isso hoje. E que ele possa derramar aos pés da cruz estes ídolos e olhar somente para Jesus como aquele que dá sentido, como aquele que é a saída, como aquele que é a salvação de verdade, Pai. Cuide do coração dele, cuide do coração dela, que ambos possam se render aos teus pés e possam ser libertos destes ídolos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, Deus abençoe, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Compartilhe essa aula, mande essa aula para os seus amigos. Cara, se Deus falou com você, com certeza, mano, Deus vai falar com essa galera que você vai mandar essa aula, beleza? E dia 19 tem volta, beleza? Faça a sua inscrição e fica ligado lá. Deus abençoe!